me chamo Lívia e eu sou professora do curso de Letras da UEAP. Esse é o terceiro módulo do curso Lendo Mulheres Negras. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoras nigerianas. E eu começo perguntando, o que você conhece sobre a África? Quantos autores africanos você conhece? E o que você sabe sobre a Nigéria? Bom, a primeira autora que eu vou apresentar se chama Chimamanda Ngozi Adichie. E ela tem sido para muitas pessoas, como foi para mim, a porta de entrada para a gente conhecer um pouco da literatura africana ou nigeriana. Mas, antes de falar sobre o livro, sobre o romance que eu escolhi para comentar da Chimamanda, é preciso lembrar que ela fez um TED Talks, aquelas conferências famosas que existem no YouTube, em que ela fala sobre o perigo da história única. Essa conferência, esse TED da Chimamanda, ilustra muito bem a problemática de se invisibilizar alguns saberes e algumas histórias. Quando a Chimamanda nos chama atenção para o perigo da história única, ela está falando sobre o epistemicídio. Ao pé da letra, epistemicídio significa morte do conhecimento. Ou seja, você ignorar, aniquilar saberes não hegemônicos. Para isso, ela dá o exemplo da sua própria experiência na África, na Nigéria. Em geral, as pessoas se referem à África como um lugar só, como um país, e não como um continente de 54 países, mais de 200 línguas e uma variedade cultural. Então, a Chimamanda conta, por exemplo, quando ela era criança, e ela lia somente livros vindos da Inglaterra e da América, dos Estados Unidos. E nesses livros ela lia coisas como viviam na neve, tinham 4 estações, comiam maçãs, bebiam cerveja de gengibre, entre outras coisas. Então ela lia sobre uma realidade que não era dela, que não tinha nada a ver com a Nigéria. E só com o tempo, depois mais velha, que ela entrou em contato com autores africanos. E aí ela passou a se ver em outras histórias. Essa visão da Chimamanda sobre o perigo da história única se aprofunda quando ela sai da Nigéria e vai para os Estados Unidos. Quando ela chega lá, ela percebe como as pessoas enxergavam os africanos. Por exemplo, as pessoas se assustavam que ela falasse inglês tão bem, quando na verdade na Nigéria a língua oficial é o inglês. Outra coisa que ela percebe é que as pessoas sempre que sabiam que ela era da Nigéria, olhavam para ela com pena, com piedade. Ou seja, tinha essa visão estereotipada da África, sempre associada à pobreza, miséria, conflitos, guerra, AIDS, como se os africanos estivessem sempre esperando para serem salvos pelo homem branco. Assim, a Chimamanda mostra como essa visão unilateral sobre um povo, sobre uma história, sobre algum lugar, é sempre prejudicial, porque reduz várias camadas a uma única visão de mundo. E isso acontece muito com os países colonizados, onde a visão do colonizador e a história oficial se tornou a história dos povos que oprimiram outros. E sobre esse perigo da história única, a Chimamanda acaba nos mostrando nos seus próprios romances. Os romances dos quais eu vou falar agora são sobre a Nigéria, como eu já disse. Eu coloquei esse título do minicurso, Literatura Nigeriana, justamente para especificar e não falar da África como uma coisa só. Afinal, nós temos muitas histórias, muitas versões, e mesmo nesses romances é importante lembrar que elas vão falar de alguns aspectos da Nigéria e não sobre tudo em relação ao país. Da mesma maneira, quando a gente fala de literatura brasileira, embora, por exemplo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo falem sobre o Brasil, o que eles mostram não é todo o Brasil. Então é esse cuidado de saber que uma história não pode ser a única história de um lugar. Assim, o livro da Chimamanda que eu vou falar se chama Hibisco Roxo e é o primeiro romance da autora, de 2003. Nesse livro, a Chimamanda já mostra a sua potente literatura. Depois desse, muitos vieram e só aumentaram o reconhecimento dessa autora. Inclusive, em 2014, a cantora Beyoncé lançou uma música chamada Flawless. E nessa música, ela colocou trechos de um discurso da Chimamanda sobre o feminismo. E essa música também propiciou o reconhecimento da Chimamanda, mas é importante lembrar que ela não ficou famosa só por causa da Beyoncé. Isso é uma coisa que a Chimamanda faz questão de enfatizar. Bom, como eu já disse, a Chimamanda tem esse compromisso em romper a história única sobre a África. Então, em Hibisco Roxo, ela vai contar a história de uma família rica da Nigéria. Aí a gente já vê a questão de não mostrar sempre uma Nigéria, uma África pobre, porque não existe só uma África pobre, existe uma África plural e uma Nigéria plural também. Essa família é a família da Kambigi, que é a narradora da história, é uma moça de 16 anos que vai falar sobre essa vivência familiar, que é marcada por um pai extremamente autoritário e fanático religioso.
Nesse livro, a Chimamanda faz uma relação entre o extremismo religioso e os resquícios da colonização na Nigéria. A Nigéria, chamada de o gigante da África, porque é o país mais populoso do continente, foi colonizado por ingleses. E a Nigéria só consegue independência em 1960, que é mais ou menos a época em que se passa a história. Assim, a Nigéria tem várias etnias, mas três principais: os Igbos, os Yorubás e os Hausás. A família da Cambige é Igbo, então eles têm a cultura Igbo que propaga o politeísmo, por exemplo. Mas o pai da Cambige, ele acaba, quando ele era mais novo, ele vai com missionários britânicos para a Inglaterra e é educado lá. Quando ele retorna à Nigéria, ele volta com essa mentalidade europeia, embranquecida e retorna católico. Mas ele se torna um católico fervoroso, de modo que ele corta relações, inclusive, com o próprio pai que mantinha a religião Igbo. Esse pai da Cambige é um homem, como eu já falei, muito religioso, que faz muita caridade, ele é muito rico, ele é dono de emissoras, ele é dono de empresas, ele ajuda muitas pessoas. Então ele tem um reconhecimento social, mas em casa ele é um tirano. Então a mãe da Cambige, o irmão dela e a própria Cambige vivem sob as rédeas do pai. Esse pai, que se chama Eugene, como eu já falei, é extremamente autoritário e violento. Então ele tem horários para tudo, ele impede os filhos de fazerem várias coisas, impede inclusive que eles tenham contato com a sua família, né, com a família paterna, porque eles não seguem o catolicismo. Assim, a Cambige cresce nesse ambiente extremamente opressor e ela é silenciada, ela tem realmente dificuldade em se expressar, de falar, porque o pai o tempo inteiro a proíbe de se expressar, a proíbe de seguir as suas próprias vontades. Por exemplo, tem uma cena bem impactante, ele exige que a Cambige e o irmão sejam os melhores em tudo, tirem sempre o primeiro lugar em tudo na escola. E acontece uma situação em que ela fica em segundo lugar. Embora os professores digam que ela é uma aluna brilhante, apesar de ter ficado em segundo lugar, o pai não aceita e impõe um castigo terrível à Cambige. Porém, tudo muda quando a irmã do Eugene, ou seja, a tia da Cambige, chama os dois sobrinhos para passarem um tempo com ela. E o pai, que embora seja muito autoritário, não deixa eles fazerem muitas coisas, acaba deixando porque o país nesse momento está numa convulsão social, né? Esse período é o pós-independência. Então, a Chimamanda mostra muito da história da Nigéria, né? Então, ocorrem guerras civis, golpes militares, enfim. Então, quando a Cambige e o irmão vão passar um final de semana na casa da tia, tudo muda na vida deles, porque pela primeira vez eles vão enxergar outra realidade. Essa tia não é rica como o pai, ela é mais pobre, ela é uma professora universitária, então ela é muito engajada. Então a Cambige vai ver uma outra realidade, né? Ela vai enxergar um novo mundo. Isso vai fazer com que ela repense a própria vida. É nesse momento, por exemplo, que ela ganha da tia um hibisco roxo, que é uma alegoria, uma simbologia dessa mudança que virá na vida dessa menina. Mas uma das reflexões que a Chimamanda propõe é mostrar como o colonialismo, né, essa imposição de uma outra religião, de uma história única, pode destruir a identidade de um povo e criar uma obediência cega e violenta, como ocorre com o pai da Cambige. A segunda autora nigeriana se chama Buchi Emecheta e ela foi uma grande influência para Chimamanda. O livro da Buchi que eu vou falar se chama As Alegrias da Maternidade. Esse livro foi lançado na Nigéria em 1979, mas ele só chegou no Brasil, ele só foi lançado pela primeira vez em 2017. Ou seja, essa autora ainda é um pouco recente pra gente. Esse título, As Alegrias da Maternidade, é um título irônico. Na verdade, tem poucas alegrias nesse livro. Embora ele seja o quinto livro da Buchi Emecheta, ele é o livro mais famoso da autora. Lembrando que a Buchi faleceu em 2017, que é o ano que ela chega ao Brasil, né? Nesse livro, a Buchi começa dedicando a obra a todas as mães. A história se passa um pouco antes do período que se passa Hibisco Roxo. Então é mais ou menos na década de 50. É antes da independência. Então a gente tem aqui ainda uma Nigéria colonial, ou seja, sob domínio da Inglaterra. Aqui, a personagem principal se chama Nuego e ela então ela começa a história numa aldeia Igbo. Como eu falei no começo, era uma das três etnias da Nigéria. Através da Nuego, a gente vai perceber como nessa Nigéria colonial, na cultura Igbo, maternidade é sinônimo de identidade. A função social da mulher nigeriana, nesse contexto, é prover filhos, gerar filhos para o seu marido, do qual ela é propriedade.
Assim, a Anuego precisa sair da sua aldeia e vai para a cidade, para a capital da Nigéria, que era Lagos. E lá ela conhece o seu esposo, conhece não, ela precisa casar com ele porque ela não tinha escolha. E acaba tendo ao longo da história 9 filhos, dos quais 7 sobrevivem. E ela vai mostrar todos os seus sacrifícios para criar esses filhos, evidenciando como na sociedade colonizada a mulher sofria duplamente, porque ela era vítima do machismo na sociedade nigeriana e do colonialismo. Além da única função social das mulheres ser gerar filhos, esses filhos precisavam ser filhos homens, né? Então tinha essa pressão social para ter filhos e que eles fossem meninos. Então uma cena bem emblemática disso é quando a Anuego sofre um aborto. Ela perde um dos filhos e ela vai olhar essa criança, né, esse feto, e ela percebe que era uma menina. E aí ela fala, pelo menos era uma menina. Outra questão da cultura nigeriana é que o cunhado da Anuego morre. E na cultura, quando um irmão morre, o outro irmão precisa tomar conta da mulher e dos filhos do irmão falecido. Então a cunhada e os filhos se mudam para a casa da Anuego. E aí o marido dela precisa virar o esposo da cunhada também. Então ele já viveu uma vida muito difícil e agora tem mais filhos, mais uma esposa para cuidar. Ao longo da história, o colonialismo se mostra, por exemplo, quando ocorre uma guerra e as pessoas são obrigadas, os homens são obrigados a ir para a guerra, né? E o esposo dela vai para a guerra sem entender para que era aquela guerra, né? Aquela guerra para manter o domínio britânico sobre a Nigéria. Bom, então a vida da Anuego é criar esses filhos, tentar mantê-los num ambiente de muita pobreza. Ao longo do tempo, esses filhos vão crescendo, vão tendo suas próprias vidas e indo embora. E a Anuego começa a refletir sobre essas alegrias da maternidade, porque ela teve vários filhos, porque supostamente ela teria essa companhia na velhice, né? Ela seria amparada e os filhos vão indo embora. E não que os filhos sejam maus filhos ou não gostem da mãe, mas porque a vida acontece e que eles vão criando asas. Então ela começa a refletir sobre a maternidade. Ela pensa, por exemplo, que ela criou poucos vínculos, tinha poucos amigos, porque ela passou tanto tempo trabalhando, tentando manter esses filhos, que ela não se preocupou com isso. E agora ela não tinha muitas pessoas a quem recorrer. Em um momento da história, refletindo sobre essa situação, a Anuego pergunta: Deus, quando você vai criar uma mulher satisfeita consigo mesma e não o apêndice de alguém? Então, a Anuego reflete que agora ela estava sozinha, como se ela fosse uma mulher estéril. Então ela era tão pressionada a ter filhos, queria tanto ter filhos, e agora ela estava sozinha da mesma maneira que ela estaria se não tivesse tido nenhum. Bom, muitas outras coisas acontecem aqui na história, mas ela permite que a gente reflita sobre o papel social da mulher, sobre a maternidade enquanto construção social, e principalmente é importante a gente olhar para a Anuego não com o nosso olhar ocidental do século XXI, mas como uma mulher socializada numa sociedade que não dava muito espaço para refletir sobre ela, ou seja, ela é uma mulher do seu tempo. E nós não podemos fazer comparações anacrônicas. E a pergunta que fica é: a maternidade traz assim tantas alegrias? Diferente dos dois primeiros, Hibisco Roxo e Alegrias da Maternidade, que ocorrem na Nigéria pré-colonial e durante a independência, esse ocorre já mais recente. O livro em questão se chama Fique Comigo e é da autora Ayobami Adebayo, lançado em 2018. Esse é o livro de estreia da Ayobami e também é um livro muito envolvente. Novamente, o tema são as relações pessoais, mais especificamente a maternidade. Esse livro é narrado por duas vozes que se alternam. É um casal, a Yejide e o Akin. Eles são da etnia Yorubá. A título de curiosidade, grande parte da população afrodescendente do Brasil tem origem em Yorubá. O casal dessa história se conhece na universidade e depois resolvem se casar. Após 4 anos de casamento, a Yejide não teve nenhum filho. E lembrando, como eu já falei no começo do Alegrias da Maternidade, a função social da mulher na Nigéria é ter filhos. Agora já ocorre numa Nigéria moderna, e aí a gente seja uma mulher independente, trabalha, tem o seu dinheiro, ela mostra como a cultura segue influenciando as nossas relações pessoais. Então, após 4 anos de matrimônio sem filhos, a Yejide começa a sofrer com essa impossibilidade de engravidar, que ela não sabe muito bem porquê, afinal ela vai no médico e parece que tá tudo bem com ela. Então a família do marido começa a pressioná-la, porque uma mulher sem filhos é uma mulher sem sentido para eles. No início do casamento, embora na sociedade Yorubá, na comunidade Yorubá, seja costume a poligamia, a Yejide e o Akin faziam um acordo, que eles seriam monogâmicos. No entanto, diante dessa situação
da ausência de filhos, a família do Akin impõe que ele case com uma segunda mulher para que essa mulher, digamos, resolva a situação e gere o tão esperado filho. E aí começa a via crucis da Yegide. Diante dessa pressão psicológica, ela fica muito atormentada, muito sofrimento, ela acaba tendo inclusive uma gravidez psicológica. Enquanto a gente acompanha a Yegide ser emocionalmente tragada por essa situação, a gente percebe também o cenário político da Nigéria. Mesmo após a independência, após a guerra civil, a Nigéria passa por sucessivos golpes de Estado e isso mostra como uma situação política também desestabiliza o ser humano. Assim, o relacionamento da Yegide e do Akin vai se desgastando cada vez mais. E, embora ela consiga engravidar, ela percebe que, diferente do que ela pensava, a maternidade não resolveria os seus problemas, porque os seus filhos passam a nascer com uma doença genética. Então, o sofrimento da Yegide não tem fim. Portanto, é possível refletir sobre essa idealização do que é ser homem e do que é ser mulher e como isso pode ser nocivo para as pessoas. No final das contas, na verdade, ao longo da história, sem dar muito spoiler, a gente descobre que esse casamento, embora eles se amem, é cheio de segredos. O Akin, na verdade, é impotente e ele nunca foi capaz de verbalizar isso para Yegide. E ela passa anos sofrendo, sendo pressionada, enquanto o marido podia resolver isso com uma conversa. Então a gente pode verificar aí a questão da masculinidade, como ela também oprime, né, esses padrões oprimem homens e mulheres. A história é muito interessante também porque a narração não é linear. Então a gente começa a história na atualidade, em que o casal já está separado e ocorrem flashbacks para a gente entender como é que eles chegam a essa situação. Essas três autoras se mostram exímias contadoras de histórias, valorizando a tradição oral africana também. Chimamanda, Bushi e Ayobami nos mostram uma faceta não estereotipada da África. Vale ressaltar que elas mostram partes da Nigéria e a gente também não pode reduzir ao que acontece lá, as histórias que são mostradas nesses livros. Bom, eu finalizo com uma frase da Chimamanda que é muito emblemática em relação ao perigo da história única e a necessidade de rompê-la. Quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos uma espécie de paraíso. Ler mulheres, autoras de origem africana, nos proporciona também um resgate histórico. Afinal, todos nós, população afrodescendente, viemos de lá. Bom, espero que vocês tenham gostado e que procurem mais sobre essas autoras. O próximo vídeo e o último, que é o quarto do mini curso, nós vamos falar sobre autoras diaspóricas. Até mais!